Será que o Japão era o país mais preparado do mundo para vencer essa crise? Quer saber mais sobre isso? Então acompanha esse vídeo. Olá, companhia de desbravadores! Sejam mais uma vez bem-vindos a esse vídeo aqui do Desbravando o Japão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho percebido que o Japão está fazendo para que as coisas voltem ao normal, ou pelo menos que elas se engrenem, né, nessa nova forma de ser normal. Um tempo atrás eu falei, né, dessa questão de algumas coisas que o governo vinha solicitando para que a população fizesse para evitar uma segunda onda de contaminações aqui no Japão. Mas à medida que eu venho acompanhando as notícias, eu percebo uma preocupação muito grande do governo quanto ao Japão arrancar na frente dos outros países, porque ele vem encabeçando algumas notícias muito importantes, né, entre o Ocidente e o Oriente. Não sei se você está acompanhando essa questão diplomática com Hong Kong. O Japão diz que quer ser o responsável pela forma com que vai ser conduzido, né, as negociações com a China. É cada vez mais importante o papel que ele desempenha, tanto na Ásia quanto no mundo. Uma outra coisa que o Japão tem tomado para si como uma necessidade de criar aqui no país é a vacina para o Covid. Vários países já desenvolveram, né, as suas versões da vacina, e o Ministério da Saúde do Japão diz que não quer ficar dependente do exterior e está desenvolvendo a sua própria vacina, que já na semana que vem vai ser testada em Osaka. A equipe médica do hospital universitário vai ser imunizada contra o coronavírus com essa versão da vacina japonesa. Além disso, no mês passado, eu tinha escrito um artigo falando sobre o que aconteceria depois da ajuda do governo de 100 mil ienes. Eu vi muita gente criticando, né, falando para mim ir trabalhar em vez de ficar esperando a ajuda do governo. Mas aquele artigo foi muito interessante ter escrito ele, porque o governo está tomando diversas ações para não precisar ajudar mais a população com dinheiro. Bem, até maio o governo estava tomando a iniciativa de ajudar as empresas a não fecharem. É muito importante que empresas continuem abertas porque são fontes de trabalho. Por mais que o desemprego no Japão não tenha aumentado muito, porque como faltava muita mão de obra, meio que aconteceu um remanejo em alguns lugares e pessoas saíram de um lugar, né, para trabalhar em outro. Então isso não impactou grandemente no número de desempregados no Japão. Mas, mesmo assim, a preocupação é grande com a indústria automobilística, que é uma das principais indústrias que trabalha com exportação no Japão. Inclusive, é onde se emprega a maior quantidade de mão de obra brasileira aqui no Japão. O governo está pensando em trabalhar com as empresas para que as empresas mantenham o emprego, é muito importante. É bem interessante viver nesse período aqui no Japão. Muitas mudanças que vão ocorrer agora vão durar por muito tempo aqui no Japão. Uma das coisas mais importantes que estão acontecendo vem em relação à educação, porque o Japão está tentando rever a forma com que ele educa suas crianças. Há um tempinho atrás eu conversei com um dos responsáveis da educação de brasileiros aqui no Japão para tentar entender um pouquinho como funciona, né, o ensino brasileiro aqui no Japão. E ele me disse que o Ministério da Educação do Brasil, né, tenta coordenar a melhor forma que as crianças brasileiras sejam ensinadas aqui no Japão. Essa mesma pessoa me falou sobre essa questão da fragilidade do sistema educacional do Japão, porque se a gente for parar para pensar, né, o Japão precisa se modernizar. Uma coisa que para muita gente já é a realidade, né, que é o uso da internet para estudar, para o Japão parecia assim uma coisa realmente de outro mundo. Não por conta da tecnologia, né, porque tecnologia é uma das coisas que o Japão realmente tem, mas essa questão de quebrar a tradição, de quebrar costumes que são aplicados há muito tempo é muito complicado para o Japão e para os japoneses. Para quem vê de longe, né, parece que a tecnologia resolve tudo, mas o paradigma de deixar de fazer uma coisa que está dando certo, né, é muito complicado para os japoneses. Já a questão das escolas brasileiras eu gostaria de falar mais para frente, queria juntar um material um pouco melhor para poder explicar muitas coisas que assim eu fiquei bem assustado em saber. Qualquer dia eu vim ainda falar sobre esse assunto. Se eu não me engano, em 2018, ali no comecinho de 2019, eu já via muita gente falando sobre uma crise muito perigosa que poderia acontecer aqui no Japão devido à mão de obra brasileira, né? Que a entrada da mão de obra asiática iria comprometer a empregabilidade dos brasileiros aqui. E infelizmente não foi possível, né, que a gente visse mais estrangeiros chegando para o Japão. Provavelmente após surgir essa vacina
para o coronavírus, o Japão acabe tendo que ampliar, né, essa sua questão de imigração e lidar com imigração de verdade. O que parece é que os asiáticos não estão interessados, não estão tão interessados quanto o Japão imaginava para vir trabalhar aqui. Pode ser que no futuro próximo, 2021, 2022, a gente esteja falando sobre imigração mesmo, de pessoas que não têm assim nenhuma relação com o país, assim, pessoas como eu, que não são descendentes, né, mas que não têm nenhum vínculo com descendentes do Japão, não são cônjuges de descendentes de japoneses. Então eu só gostaria de aproveitar e falar só de mais um pontozinho. Muita gente fala muito mal sobre a gente ter expectativas sobre o Japão, mas uma coisinha pequena a gente deve pro Japão. No mínimo, né, a gente precisa aprender a falar japonês. No mínimo. Antes disso, a gente realmente fica no limbo aqui do Japão, né? A gente não pode nem falar mal do Japão porque a gente não compreende, nem falar bem do Japão porque também a gente não compreende completamente o que está acontecendo à nossa volta. Então é muito complicado. Eu mesmo já venho estudando há tantos anos e ainda não me sinto, né, aquela confiança para falar assim, não, eu sei falar japonês. E isso é uma coisa que a gente deve para o Japão, aprender um pouco mais sobre o idioma e sobre o lugar onde a gente está antes da gente apontar o dedo, principalmente para os nossos conterrâneos que estão aqui tentando fazer alguma coisa. Com certeza no futuro nós seremos mais importantes para os japoneses, se nós quisermos. Então se você quer assistir esse vídeo, domo arigatou gozaimasu para Dori-san. Valeu! Ah, menininha! Parabéns para Lulu, parabéns para Lulu, parabéns para Lulu, parabéns para Lulu. Eu fiz 2 anos! Eba! Hoje foi aniversário da Luna! O que tem ali? Ah, é uma banana que você quer? Você quer o que então? De aniversário? Uma banana? Banana. Neném? Você quer uma banana de neném? Uma bananinha! Segura a banana! Ah! Vai comer mesmo! Ah! Banana, a banana que a Luna sempre vê aqui, ó. Você já come. Você já come, tá bom? Tchau. Tchau. Bye bye. Bye bye.